Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal O Valor da Idade, que é um canal feito com muito carinho, que eu falo para vocês que eu tenho um gosto muito grande em realizar essa prática, esses vídeos aqui, porque é aqui que a gente pode falar um pouquinho sobre demandas, tanto no sentido educacional, psicológico, para auxiliar as pessoas nas questões emocionais. E aqui, né, no nosso canal O Valor da Idade, gente, que tá assim, tendo um sucesso muito grande, eu tô bem feliz aí com as pessoas que estão seguindo. A nossa ideia é abordar as diferentes fases da vida: infância, adolescente, adultos e idosos. Então vocês percebem que cada vídeo que a gente faz tem um foco direcionado para poder estar auxiliando mais essas pessoas, né? E hoje a gente vai estar falando sobre uma fase bem específica, que é sobre adolescência. Esse assunto aí que eu vou estar trazendo para vocês sobre adolescente e idoso, que tá tendo uma repercussão muito grande atualmente aí na sociedade, mas não de uma forma agradável, mas sim de uma forma que está prejudicando muitas pessoas, muitas famílias. Qual que é o nosso assunto hoje? Os jogos de aposta online. Por que eu quero falar sobre isso com vocês? Porque são alguns atendimentos que eu tenho realizado e está tendo uma frequência muito grande de pessoas que estão entrando nesse vício, e a ideia de poder explicar para essa pessoa o quanto que isso pode ser prejudicial, o quanto que isso pode ser danoso na vida dessa pessoa e desse adolescente, e também na família como um todo. Então a ideia hoje é a gente trazer uma prática que eu acho que é muito agradável, que assim, de uma forma muito explícita, que dá para dizer para a pessoa como que isso está sendo difícil e como que isso é vulnerável na vida da pessoa. Que muitos adolescentes que eu atendo aqui já vieram com aquela ideia assim: olha, eu nem sei se eu vou trabalhar um dia, porque só nos jogos online eu consigo dinheiro, eu consigo ter uma questão estável na minha vida. Só que não é essa a realidade. A gente sabe que muitas vezes, né, na maioria das vezes, os jogos online, eles trazem aquela ideia de você ganhar inicialmente muitas coisas, mas depois você vai perdendo. Por que que isso acontece? Porque você já entra no estado de vício, e aí o vício faz com que a pessoa tenha vários efeitos colaterais muito difíceis na vida. Em que sentido? Ela fica mais ansiosa com as questões relacionadas com os jogos online, ou seja, nossa, eu estou fazendo algo, mas poderia estar jogando. O jogo vai sempre pegando vezes de outras coisas e de outras atividades que a gente pode fazer na vida. Outro problema que acontece muito: as insônias e as pessoas que não dormem muito mais devido a esse vício nos jogos online, porque é aquela situação que uma coisa vai puxando a outra, e quando vê, já passou toda a noite, e aquele adolescente que precisa do sono, precisa desse período para poder reestruturar e reorganizar o próprio corpo que está em fase de crescimento, não consegue ter esse espaço e esse momento. Então a questão do sono, esses jogos, eles sempre também estão pegando essa área, né? E fora as outras demandas, que vem a irritabilidade, que vem a falta de confiança, que vem a insegurança, o fechamento, que as pessoas tendem a não conversar muito, elas tendem a saber que aquilo é algo que não é tão adequado, vamos assim dizer, então começam a mentir, começam a esconder, e depois vem questões relacionadas com pequenos furtos ou coisas relacionadas no sentido de não contar para as pessoas e entrar numa lógica de mentira. Então vocês percebem que esses jogos, né, online, dessa forma, eles trazem um atrativo inicial, mas depois é muito difícil lidar com tudo isso. E além da pessoa, né, estar envolvido, a família, o contexto passa por grandes dificuldades também. E aqui eu digo para vocês que tanto adolescente como adultos estão entrando muito nessa prática, e que a vida vai ficando, vamos assim, muito supérflua, as coisas vão ficando muito difíceis no sentido de entender as coisas boas e as qualidades que nós temos. E por que eu quero trazer uma dinâmica para vocês pensarem um pouquinho sobre isso? Eu trouxe aqui uma bexiga, né, que a gente pode falar para a pessoa que o que é quando você percebe que alguém já está iniciando com essa prática dos jogos online. É como se a gente estivesse enchendo uma bexiga com muita força, vamos assim dizer, ó. Quanto mais eu vou enchendo uma bexiga, mais reforçador assim isso aqui vai ficando, ou seja, tá ficando grande, tá ficando bonita, tá chamando atenção. Só que nós sabemos que dentro dessa bexiga é ar, não tem mais nada além disso, ela não tem como a gente pegar algo, porque aqui é algo que a gente não consegue mensurar. Tem o ar aqui dentro que, de uma certa forma, se a gente não tomar o cuidado, ele vai se esvaindo. E o que eu quero trazer para vocês em relação à prática dos jogos? Quando a gente começa a jogar com os adolescentes, os adultos, é como se estivesse enchendo uma bexiga. Isso vai viciando, no certa forma, de ver aquilo ficar cada vez melhor, maior, e vai tomando espaço. Olha só, eu tô falando com vocês aqui, eu vou colocar a bexiga mais perto. Vai tomando um espaço aqui da minha vida, da minha tela, e isso vai tomando um espaço muito grande na minha história de vida. O jogo vai tomando um espaço. Eu deixo de fazer coisas que eu gostava, esportes, amizades, aulas que eu achava interessante, de música, para dar espaço para algo novo que entrou. Só que a gente vai ver que dentro disso é tudo o quê? Vazio.
não existe uma aprendizagem, não existe algo que você considere assim que seja importante para a tua história de vida. Ah, mas a gente tem o dinheiro que a gente recebe. Só que esse dinheiro, ao mesmo tempo que as pessoas recebem, elas investem novamente em novos jogos, né? E novas apostas. Então isso vai virando um ciclo vicioso que só vai prejudicando. E quando eu falo sobre a bexiga, existe uma outra situação que eu acho que é importante. Vamos supor assim, a pessoa está jogando muito, enchendo a bexiga aqui, que seria a quantidade de vezes que a pessoa está jogando. Vai chegando num ponto que aquilo vai ficando cada vez mais intenso. E nesse momento, a pessoa vai ficando cada vez mais perdida em relação aos próprios vícios que estão acontecendo perante aquele jogo. Quando ela vê essa situação aqui, já começou a machucar muitas pessoas. Então é como se eu tivesse realmente a prática que eu já fiz em outros momentos. Se eu soltar a bexiga, ó, ela vai bater em vários lugares. O que eu quero dizer com isso? Esse jogo, que muitas vezes é agradável para uma pessoa, ele começa a machucar quem está em volta. Começa a machucar a família, os pais, começa a machucar as questões realmente financeiras dessa família. Então esses jogos online, essas apostas, elas só tendem a prejudicar muito. Por quê? Como a bexiga bateu em vários lugares, esse jogo que para uma pessoa é algo atraente, prazeroso, para outras pessoas é um grande sofrimento, que não vai ajudar, só vai ter problemas, e isso vai trazendo uma repercussão de momentos difíceis na casa, situações de conflito constante, e infelizmente acham que o mundo deles, quando aquilo começa a trazer um problema muito difícil, eles começam a ser ameaçados, tem várias coisas que acontecem que é difícil contar para alguém no fato assim, quando que começou a jogar, por que continua jogando, por que aquele vício persiste, porque a pessoa já tá tão imersa nisso que ela vai se vendo numa solidão muito grande. E aí, trazendo aqui a história da bexiga de novo, o que eu acho que é muito importante, que eu já trabalhei muito aqui. O jogo é como se fosse realmente essa bexiga cheia aqui. Só que chega num momento que a gente não consegue mais sustentar isso. E o que acontece, ó? Acabou. E esse acabou quer dizer o quê? Não sobrou nada, eu não tenho nenhuma situação que me ajudou nessa história do vício e, na verdade, eu só saio machucado com essa situação do jogo e do vício constantemente. Eu falo para vocês sobre essa explicação lúdica em relação aos jogos de aposta porque é muito delicado. Ah, é com uma explicação dessa que a gente resolve tudo? Não. Mas é uma das alternativas que pode ajudar você que está aí com um filho ou com alguém que está num vício muito grande em relação aos jogos online a entender o como que isso prejudica. Na hora que eu estourei a bexiga, vocês viram que não tem nada. Por trás dos jogos online, as pessoas apostam, elas ganham dinheiro, mas elas perdem dinheiro e fica num vício tão grande que quando elas percebem, a vida foi ficando vazia. Não tem mais amigos, não tem mais familiares, não tem mais projetos que façam com que essa pessoa tenha vontade de fazer algo diferente. Ela se vê num vazio, se vê num nada. E aí que a gente precisa estar ajudando essa pessoa. Tem outras alternativas, dá pra gente conversar, sempre dá pra ter uma outra solução. Então a ideia hoje é, se você já percebe alguém que está tendo esse vício, que está apresentando um silêncio constante, um fechamento, toda hora pega o celular, ou uma hora fica muito eufórico com o celular, outra hora fica muito bravo, tem algo acontecendo nesse sentido. Então preservar, olhar, prevenir é a melhor coisa que a gente pode fazer nesse momento. Certo? E lembrando aí pra vocês que quem não segue aí nossas redes sociais, se puder dar um alô aí pra gente, na Clínica Psec, que é a Clínica de Psicologia e Educação Quaglia, o canal O Valor da Idade, né, curtindo, dando aí o like, compartilhando, comentando, vai ser muito bom pra gente também, que a gente fica muito feliz, porque são ideias boas que a gente pode propagar pela frente. Tem o Podstar, que é um podcast que a gente pode conversar e tem diversos assuntos, nossa, já falamos muito sobre adolescentes lá no Podstar também. Tem o meu canal do Instagram, que é claudianequaglia.pc. Se quiser saber mais alguma coisa, manda pergunta. Tem muita gente que já mandou muitas perguntas aqui, a gente tá respondendo. E a ideia é seguir em frente. Aguardo vocês no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.